Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei e escreva nos comentários quais livros vocês querem que poste aqui. Boa leitura. Dute e Ascensão e Queda de Benito Mussolini. Richard Cagliarzi. Library 1.pdf. Google Chrome. Álvaro. Documento. Página 36. Marco seu grande herói, o general Giuseppe Garibaldi, o republicano libertador da... Seu grande herói, o general Giuseppe Garibaldi, o republicano libertador da Itália. Página 37. Marco robusto, cordial e de cabelos escuros. Alessandro, respeitando as ideias da esposa, concordará em casar-se na igreja. Continua ateu, mas estou apaixonado. Desculpou-se diante dos amigos. Mas a paixão que lhe dominava a vida era sua missão como socialista internacional. Sob constante vigilância policial, em seguida a uma pena de prisão por 6 meses por exercer atividades esquerdistas, necessitará de licença para viajar os 15 quilômetros rumo a Forli. O próprio nome com o qual batizara o primogênito fora homenagem a Benito Juárez, o revolucionário mexicano que, 16 anos antes, havia executado o imperador Maximiliano. A ferraria, onde às vezes Benito trabalhava com os grandes foles de couro enquanto o pai discutia política com os companheiros, fora desde o começo uma força que o polarizava. Oculta embaixo, na adega, dentro de uma caixa de ferro, estava a bandeira de cetim vermelho do partido cujo uso era proibido, mas que era tirada da caixa uma vez por ano, no dia do trabalho, e passada reverentemente de mão em mão. Embora a mãe desejasse ardentemente que viesse a tornar-se sacerdote, Benito via a eterna luta do pai com as autoridades como coisa mais absorvente. A irmã Edvige, 5 anos mais moça, murmurou certa vez: com tantas orações haveremos de ir para o céu, mesmo que nunca mais nos ajoelhemos. Alessandro ensinava-lhe outros valores. Certa ocasião, durante a colheita, um rapazinho furtou o pequeno carro de madeira de Benito com a carga de milho, e surrou-a impiedosamente quando ele protestou. Quando, porém, Benito, todo arranhado, correu chorando para junto de Alessandro, este foi inflexível: um homem tem que defender-se e não pedir piedade. Não me apareça novamente enquanto não tiver dado uma surra nele. Página 38. Marco o jovem remoeu sua raiva e afiou uma pedra, segurou-a firmemente na mão direita, procurou seu inimigo e arremeteu furiosamente contra ele, deixando-o ensanguentado e dominado. Qualquer habitante da Romagna deve ter compreendido o gesto de Benito. Aquela região árida e silenciosa numa encosta dos Apeninos, criara gente dura e independente, forte e agressiva, havia muito acostumada à pobreza. Um único par de calçados para o uso do pai e do filho era coisa comum, como também era comum pedir emprestados pão, óleo e sal aos vizinhos que estivessem com mais sorte. Naqueles encostas empedradas, até a lenha, o único combustível de que os camponeses podiam lançar mão era escassa. Um lúgubre provérbio expressava a verdadeira têmpera da região: Chiafredo, salte. Quem está com frio, trate de pular. Os Mussolines eram tão pobres quanto quaisquer outras pessoas. A despeito do salário que Rosa recebia como professora, a renda da família raramente ultrapassava 100 liras por mês, e o imprevidente ferreiro sempre estava pronto a dar algum dinheiro de empréstimo quando se tratava de camaradas socialistas. No apartamento de 3 quartos, num palácio em ruínas, Benito e seu irmão mais moço, Arnaldo, partilhavam um colchão de palha num cubículo também usado como cozinha. Seu almoço era piada, pão sem fermento, e uma sopa de legumes servida de uma grande terrina de terracota. O jantar consistia de salada. Somente aos domingos os 6 membros da família, que incluía Mariane, mãe de Rosa, partilhavam o grande prato da semana, meio quilo de carne de carneiro cozida. Embora Alessandro vaticinasse grandes coisas para o filho, Rosa tinha menos certeza. De garotinho que criava o caos na pequena sala de aulas que ela mantinha ao lado do dormitório da família, que puxava as tranças das meninas, transformara-se, aos 8 anos de idade, em selvagem ladrãozinho rural vagueando pela planície da Romagna, mais acostumado a conviver com cães vadios que rondavam o sítio do que com seres humanos. Muitas vezes passava horas montado num velho cavalo do sítio, em meio às águas caudalosas do Rabi, tão absorvido na leitura de um livro que somente o crepúsculo o lembrava de voltar para casa. Para o bem de sua alma, Rosa levava-o à igreja de São Cassiano, construção do século IX. Ali, ele beliscava os vizinhos com tal prazer selvagem que página 39 Marco acabou sendo expulso do templo. Imediatamente, armado de bolotas de carvalho e pequenas pedras, subiu a uma árvore onde começou a atirá-las, indistintamente, nos rapazes do coro e nos sacerdotes, com cruel precisão. Solitário, taciturno, sempre às voltas com as autoridades, era o protótipo da figura de atitudes imprevisíveis. Certa vez, depois de empanturrar-se de cerejas furtadas, caiu como que em mortal agonia na rua da aldeia, o suco vermelho a escorrer-lhe dos lábios à semelhança de sangue. Transeuntes, convencidos de que o rapaz sofrera uma hemorragia, aglomeraram-se em torno dele. Mussolini ergueu-se de um salto, borrifou-os com o suco e, em seguida, saiu correndo. Noutra ocasião, porém, contemplando um velho camponês, filipino, mourejando com a enxada, Mussolini, silenciosamente, tomou-lhe o lugar e pôs-se a cavar durante horas, sem se queixar, enquanto o velho, sentado, fumava seu cachimbo. Não era covarde. Certa vez chefiou um bando de garotos num furto de marmelos, episódio que quase redundou em tragédia quando o dono do sítio, enfurecido, descarregou a espingarda contra eles. Na fuga, um dos garotos, Santinum Ziatini, caiu e quebrou uma perna. O obstinado Benito recusou-se a acompanhar os outros. Enfrentou o sitiante com expressão desafiadora, ergueu sem dificuldade o companheiro, colocou-o sobre os ombros e carregou-o para lugar seguro. Sua energia, vigorosa e refreada, era conhecida. Um conselheiro da aldeia, Mateu Pampignoli, lembrava-se sempre de quanto Benito insistia com ele para servir de marcador de tempo, segurando pacientemente o relógio, para verificar quantos minutos levava para dar uma volta, correndo, no quarteirão. 2 minutos. Inquiriu Benito, incrédulo. Não posso ter levado todo esse tempo. Seja como for, aos 8 anos de idade levava vida agitada, decidido a que, em todas as ocasiões, devia demonstrar ser um super-homem. Muitas vezes, o delicado e ponderado Arnaldo, conquanto 2 anos mais moço que Benito, era quem o impedia de cair em sérias dificuldades ou quem lhe limpava o sangue e a lama que tanto irritavam a mãe, que não era de brincadeiras. Página 40 Marco, a despeito do ardente anticlericalismo do marido, Rosa, delicada e inabalável, era quem dizia a última palavra. Como Benito, com 9 anos de idade, se mostrasse incorrigível e de vez em quando chegasse a casa com os olhos arroxeados, fez-lhe as malas e mandou-o para um internato dirigido por padres salesianos de Batinas Pretas, situado a 32 quilômetros de distância, em Faenza. Coisa típica dele, deixou a casa com as juntas da mão direita enfaixadas, ao vibrar um soco num jovem adversário, dias antes, atingira, ao invés, um muro de pedra. Quando a carroça puxada por um burro seguia, sacolejando, pela estrada poeirenta, num percurso de 6 horas através daqueles campos ressecados pelo outono, Alessandro, na boleia, deu ao filho um conselho de última hora: preste atenção ao que eles ensinarem a você, meu filho, especialmente geografia e história, mas não deixe que lhe encham a cabeça com baboseiras sobre Deus e os santos. Para seu alívio, o garoto de 9 anos falou, cheio de confiança: não se preocupe, papai.
Sei que não existe essa pessoa chamada Deus. Tempos depois, volvendo os olhos para aqueles anos, Benito considerá-los-ia os mais amargos de sua vida. Sempre atormentado por um complexo de inferioridade, profundamente enraizado, revoltava-se contra o sistema seguido no refeitório. Os alunos eram divididos em 3 graus, conforme a riqueza, figurando ele no 3º grau, servido numa mesa de madeira com restos da cozinha. Não mais me aborrece o fato de as crianças do 3º grau costumarem encontrar formigas no pão, mas sermos classificados daquela forma ainda me irrita, declarou anos depois. A partir daquele momento, e até o fim de sua vida, Benito Mussolini foi um homem à procura da igualdade, um homem que ansiava por fazer desaparecer as amarguras sofridas na infância. Página 41. Marco sentia nostalgia por certas cenas da infância, seu pintacilgo verde-oliva domesticado, que chilreava na janela da cozinha, os cachos de uvas vermelhas que pendiam no pequeno vinhedo da família, em Camerone, as carroças pintadas que rangiam através dos estolhos por ocasião das colheitas, o som monótono dos pesados cínceros presos ao pescoço das vacas. Constantemente em desavença com o professor do 3º grau, atirou-lhe com toda a precisão, certa vez, em represália a uma reguada que recebeu, um vidro de tinta. Somente as lágrimas e a intervenção de Rosa junto ao diretor da escola o impediram de ser expulso. Para humilhar o espírito de Benito, os padres aplicaram-lhe 12 dias de castigo, ajoelhar-se durante 4 horas por dia sobre um tapete coberto de grãos de milho. Se ele pedisse perdão, declarara o diretor, a penalidade seria revogada. Mas a revolta de Mussolini era grande demais para chegar a pedir que o perdoassem. Embora com os joelhos sangrando depois do 10º dia, cumpriu a pena em silêncio até o fim. O que se seguiu foi, para o espírito rebelde do rapaz, pior ainda. Condenado a dormir no pátio com cães de guarda, devido a outra quebra da disciplina, subiu aterrorizado pelo portão, deixando preso entre os dentes do cão mais veloz um pedaço do fundilho das calças. Como punição, teve que passar os períodos de recreio num canto, sozinho, com o rosto voltado para a parede. No verão de 1894, depois de uma canivetada nas nádegas de um colega, foi expulso, de uma vez por todas, do colégio. Já aos 9 anos de idade o caráter de Mussolini amoldava-se, reja e rapidamente, a têmpera de um adulto. Passava de um abjeto automenosprezo a uma confiança dominadora, e seu objetivo era bastante definido, chamar a atenção sobre si a todo custo. Certa ocasião, durante as férias, Rosa, ouvindo uma torrente de palavras procedente do dormitório dos filhos, apressou-se a verificar o que havia, encontrou Benito, o rosto muito vermelho, gritando para as 4 paredes. Estaria louco? Pergunta Rosa a si própria, alarmada. Mas Benito suavizou a expressão do rosto e tranquilizou-a dizendo que estava ensaiando um discurso, preparando-se para o dia em que toda a Itália tremeria ante suas palavras. Quando, porém, a ocasião exigia, sabia manter atitude agradável, quase hipnotizadora. Encorajado por Alessandro, devorou um velho e surrado. Página 42. Marco exemplar de Les Miserables, vendo na fuga que Jean Valjean, pelos esgotos de Paris, um paralelo com sua posição solitária contra um mundo de sacerdotes, mesquinhos burocratas e capitalistas. Velhos habitantes do distrito de Predapio lembravam-se ainda da primeira vez que Benito lira páginas do livro no mais estranho dos locais, um estábulo, a luz bruxuleante de uma lanterna, os aldeões de barbas desgrenhadas, casacos de veludo marrom e chapéus de aba larga acocorados no chão e absorvidos em meio a bois e vacas, enquanto a voz do garoto alteava e baixava, mantendo arrebatados seus primeiros ouvintes. No colégio secundário moderno de Forlimpopoli, a cerca de 12 quilômetros de Predapio, Benito mostrava-se valente e audacioso para encobrir a timidez inata. Outros meninos, embora resmungassem contra o pão duro e azedo que era servido às refeições, contentavam-se em deixar o caso como estava até que Mussolini, um dia, se decidiu a enfrentar o reitor e denunciar aquele tratamento, taxando-o de vergonhoso. Somos tratados pior que numa hospedaria de indigentes, acrescentou. O reitor fugiu, os meninos ergueram-se, uma saraivada de pães quase atingiu o dispenseiro, ali presente. Mas Benito, que havia vencido com sua reclamação, silenciou-os com um pulo gigantesco para a mesa. Basta! Ordenou imperiosamente, com os braços cruzados. Atirar assim o pão é insultar o alimento dos pobres. O caso foi levado ao conhecimento do prefeito. Este provou um pedaço de pão e Mussolini venceu. Qualquer que fosse o momento, sentia-se compelido a chamar sobre si a atenção. Num baile campestre de adolescentes, impacientou-se com o ritmo monótono de uma valsa, gritou que fizessem silêncio, passou-se para a pista de dança e começou a dançar uma valsa à moda da Romagna, em ritmo vertiginoso, com uma faca presa entre os dentes. Outras vezes evitava a companhia das pessoas e retirava-se para a torre de uma igrejinha onde lia Bakunin, Zola e Gorky, e suas histórias sombrias de homens em luta com o destino. Página 43. Marco, seu colega da escola, Lino Alesso, recordou. Ele era um homem no meio daqueles meninos. Isso era verdadeiro em mais de um sentido. Na adolescência, uma visita a um bordel barato de Forli fez Mussolini sentir-se sujo e tonto como um embriagado. Ainda assim, a atração da mulher jamais o abandonaria. Passou a ser um vírus em seu sangue. A longa série de amores ignóbeis junto a árvores, em escadas, às margens do Rabi já havia começado. Ansioso por aprender se a matéria o interessava, conduzia-se como se regras e regulamentos se destinassem aos outros. Certa vez, ao ser-lhe ordenado que escrevesse um ensaio baseado na afirmação tempo é dinheiro, escreveu uma ideia decidida e atirou sobre a mesa do professor. Tempo é dinheiro. Vou, portanto, sair a fim de estudar geometria para o exame de amanhã. Seguramente nada mais lógico, não? Embora sua ousadia lhe tenha proporcionado 10 dias de suspensão, granjeou, com ela, novos admiradores entre os jovens. Para Alessandro Mussolini, 8 de julho de 1901 foi um dia de festa, dia que seria marcado na folhinha de madeira em forma de mesa de jogar cartas que pendia na parede de toda a casa dos sítios de Romagna, com pequenas lascas, também de madeira, com as quais eram assinalados os dias importantes seus feriados. Com um certificado de professor de escola elementar no bolso muito roto, Benito voltara finalmente para casa. Ainda assim, salvo o ineficiente ferreiro, ninguém julgava que Benito se destinasse a grandes feitos. Rosa, que a todo custo desejava que ele se tornasse funcionário de escritório, aconselhou-o a candidatar-se a uma vaga de escrivão que se abrira na prefeitura. Sem entusiasmo, o jovem obedeceu. Entre mentes, ele cobrirá a pé a distância de alguns quilômetros de Predapio à biblioteca pública de Forli, e mergulhava durante horas nos livros antes de voltar, novamente a pé, para casa, sob um grande guarda-sol preto de pastor. Quaisquer que fossem, entretanto, as habilitações de Benito, as constantes exortações do pai aos padres, para queimarem as sotainas e envergarem roupas de operário, não auxiliaram a causa do filho. A prefeitura recusou-lhe o emprego. Página 44. Marco revoltado, Alessandro foi ter uma conversa com o prefeito e os conselheiros na própria prefeitura. Rubro de raiva, inflamado pelo vinho Cern do Vis, local, disse-lhes, os senhores vão se arrepender de haverem recusado um emprego a meu filho. Lembrem-se de que até Crispi não pôde encontrar um emprego em sua aldeia. Os conselheiros da cidade trocaram olhares de soslaio. Não viam relação alguma entre um mal-ajambrado mestre-escola, com uma capa preta que, com o tempo, se tornara quase verde, conhecido na localidade como o Homem Louco, e Francesco Crispi, um dos fundadores da unidade da Itália e que ocupara, por 3 vezes, o posto de primeiro-ministro. Seu lugar não é nesta aldeia, rapaz, disse Alessandro, confortando o filho.
Saia pelo mundo e tome seu lugar na grande luta. Benito procurou seguir o conselho do pai, mas não pôde ir além da cidadezinha de Gualtieri, distante 160 quilômetros da província de Reggio Emilia, e onde existia uma vaga de professor a 15 liras por semana. Embora o diretor da escola e o prefeito o acolhessem cortesmente, os homens importantes da cidade logo olharam com desconfiança as maneiras rudes de Mussolini. Ele evitava as casas de pessoas da classe educada, passando a maior parte de seus momentos de lazer comendo um prato de pimentões cozidos e discutindo política réplica do próprio Alessandro nas trattorias enfumaçadas, em meio à música estridente de um realejo. E pouca era a gente da cidade que procurava ter como hóspede um homem que fazia abluções inteiramente no pó, e que, depois, voltava para a escola descalço, pela linha férrea, os sapatos pendentes de uma bengala à feição de trouxa de vagabundo, economia de aldeão dos tempos da Romagna. Às vezes, em seguida a uma noite de bebedeira, preferia dormir com os aprendizes do sapateiro remendão no solo da oficina, a ter que despertar a criada corcunda de sua senhoria, Signora Panizzi. No verão de 1902, Benito recebeu a comunicação oficial daquilo que seus colegas professores haviam profetizado: a nomeação não seria renovada. Tal comunicação deu nova premência às palavras de Alessandro: saia pelo página 45, marca o mundo e tome seu lugar na grande luta. Telegrafou aos pais pedindo 45 liras para uma viagem de trem, pois decidira procurar novos rumos na Suíça. Na manhã de 9 de julho de 1902, em sua viagem para Lausanne via Parma, Milão e Tiesso, Mussolini dirigiu-se à estação em companhia de Cesare Gradella, um amigo muito chegado. Atrás deles, trazendo sua única compra em Gualtieri, um par de sapatos novos, vinha a criada corcunda da Signora Panizzi. Quando o trem de Parma entrou na estação, Benito abraçou a ambos e subiu para seu compartimento. O chefe da estação soprou a trompa dando o sinal de partida. Mussolini inclinou-se para fora da janela enquanto a mulher erguia para ele o embrulho dos sapatos. O trem pôs-se em movimento, foi aumentando a marcha e, subitamente, olhando para os amigos que iam seguindo ao lado do trem, Mussolini, obedecendo a um impulso, abaixou-se e jogou de volta o embrulho dos sapatos. Suas palavras chegaram fracamente até os amigos em meio ao estrépito das rodas. Guarde-os como lembrança. A sorte de um Mussolini não depende de um par de sapatos. 10 dias depois, Benito Mussolini teve motivos para arrepender-se daquele gesto impulsivo. Seu único par de sapatos estava em petição de misérias e o estômago doía-lhe de fome. Na primeira fase de sua égida alimentara-se principalmente de maçãs e batatas assadas. Ao chegar à Suíça com um shilling e 9 pence no bolso, somente pôde encontrar trabalho como pedreiro em Orbe, nas proximidades de Yverdon, ganhando 32 cêntimos por hora. Trabalhava 11 horas por dia transportando, 121 vezes por dia, num carrinho, uma carga de tijolos para o segundo andar de um edifício. Em 19 de julho, um sábado, deixou o emprego. Os sapatos já haviam dado tudo o que podiam dar e suas mãos sangravam, cheias de calos. Para agravar a situação, o patrão atirou-lhe literalmente os 20 francos que lhe eram devidos, gritando que era dinheiro roubado. Mussolini comprou um par de botas resistentes e dirigiu-se para Lausanne. Logo, porém, o único objeto de metal que possuía era um medalhão de página 46 marco níquel com a efígie de Karl Marx. Pela primeira vez passou fome. Foi então que nele se desenvolveu o ódio pelos ricos, ódio que foi a obsessão de toda a sua vida, estimulado pela aversão que sentia pelos que jantavam confortavelmente no terraço do majestoso Burraive de Hotel. Jovem, de rosto pálido e olhos brilhantes, humilhou-se um dia ao arrebatar da mesa de uma família de camponeses um pão que levou consigo, como um animal, para seu covil um caixão de madeira sob a ponte, onde dormia. Dias depois, foi preso sob a acusação de vadiagem. Pela primeira vez não, porém, a última, viu-se Mussolini trancado numa cadeia, e ainda não completara 19 anos de idade. Mussolini resumiria amargamente, mais tarde, os 2 anos passados na Suíça: a fome é um bom mestre, quase tão bom quanto a prisão e os inimigos de um homem. Tudo aquilo ensinava a Mussolini novas lições em sua compulsiva caminhada para o poder. Ao deixar a prisão, um encontro casual no Café Torlachi, de Lausanne, com um grupo de socialistas italianos, revelou que a maioria deles era constituída de pedreiros em luta com os patrões. Regalado com uma macarronada, Mussolini confessou sua inclinação para socialista militante e seus novos companheiros arranjaram-lhe um emprego. 4 meses após sua chegada, elegeram-no secretário do Sindicato Italiano de Pedreiros e Ajudantes de Pedreiro. Com típica arrogância começou, depois, a assinar assim todas as suas cartas. Benito Mussolini, pedreiro, percebeu pela primeira vez, nas manifestações e reuniões de grevistas, sua força sobre as massas, sua capacidade para jogar com os sentimentos delas qual um hábil arpista ao tanger as cordas do instrumento. Certo homem se recordava dele sacudindo os punhos como se quisesse derrubar uma muralha que se interpusesse entre ele e os ouvintes. Não era verdadeiro socialista, era, na realidade, o que Alessandra, ao criá-lo, queria que fosse: anarquista, anticristo, antimonarquista, antimilitarista, antigovernista. Seu instinto para os gestos dramáticos, que eletrizavam a multidão, era infalível. Em Lausanne, enfrentou um pastor, num debate público sobre a realidade de Deus. Antes, pedira emprestado um simples relógio de níquel, puxou-o do bolso para anunciar: página 47 marcos são, agora, 3 horas da tarde. Se Deus existe, dou-lhe 5 minutos para fulminar-me com um raio. Como não caiu raio algum do céu, uma torrente de aplausos saudou-lhe a blasfêmia. Mas, para aquele audacioso e atormentado jovem de 19 anos, os aplausos da multidão eram coisa comum e tão necessária quanto os esmagadores abraços das mulheres russas e polonesas imigrantes, com as quais partilhava as noites ardentes. Fato significativo: o jornal Tribuna, publicado em língua italiana, já o havia intitulado O Grande Duce, Guia dos Socialistas Italianos. Uma mulher que o amparou e ajudou a ganhar a vida como tradutor foi a agitadora socialista Angélica Balabanov, russa de 33 anos de idade, gorducha, de tranças louras, em cuja casa Benito Mussolini passava longas noites quando, ao mesmo tempo que tomavam chá de um samovar, remodelavam o mundo à sua imagem e fumavam cigarros um atrás do outro. Logo, porém, a jovem russa percebeu um traço perturbador no companheiro. Pareceu-lhe que o ódio dele à opressão se originava não do amor ao próximo e sim do sentimento de sua própria indignidade e frustração, da ânsia de impor sua personalidade. Embora Mussolini fosse uma força entre os pedreiros analfabetos, ainda era, na realidade, um pobre diabo desconhecido, os dedos dos pés a apontarem dos sapatos brutos, isso deixava-o torturado. A polícia suíça não confiava nele e temia-o. Foi detido 2 vezes e, sob escolta, mandado para fora do país, tornando a voltar entrando por outro cantão. Apesar de tudo, só podia encontrar trabalhos simples. Houve uma ocasião em que ganhava pão lendo a sorte com cartas de baralho. Noutra, trabalhou para um açougueiro como entregador de carne, depois para Tedeschi, um negociante de vinhos, ajudante de escultor, mensageiro de mercearia, vidraceiro, operário de uma fábrica de máquinas. Mussolini, para sobreviver, tentou tudo isso dedicando as noites para aprender francês e alemão, os pés metidos numa caixa de serragem para mantê-los
aquecidos. Para Angélica, o fato de Mussolini falar constantemente em força física e coragem era compensação para sua fraqueza, prova tangível de que desejava, ardentemente, que o conhecessem e prestigiassem. Durante meses esforçou-se ela para convencer-se de que estava sendo injusta, mas o dia em página 48 marco que Mussolini passou por Lugano para jantar com a professora Maria Regier, sua amiga, confirmou todas as piores suspeitas de Angélica. Há anos está doente e obcecado por um sentimento de inferioridade defendeu-a antecipadamente, mas Maria, que o tinha conhecido antes, achou difícil ocultar a antipatia por Mussolini. Ao colocar o prato de macarrão diante dele, observou com desprezo: talvez você preferisse frango e trufas, mas, como vê, somos proletários. A observação despertou a fúria de Mussolini, e por que não? Gritou. Antes de chegar aqui li o menu do hotel. Se você ao menos soubesse o que aqueles porcos comem e bem. Maria também se enfureceu. Se você tivesse oportunidade de viver com aquela gente, logo se esqueceria das massas, observou. Mussolini olhou para o outro lado do lago, os olhos pretos faiscando de raiva. Gente comendo, bebendo e divertindo-se, disse, colérico. E, daqui, terei que viajar de terceira classe, comendo comida miserável e barata. Porca Madonna. Como detesto os ricos. Por que deverei sofrer essa injustiça? Quanto tempo teremos que esperar? Pudesse o ambicioso Mussolini ter predito o futuro e a resposta tê-lo-ia deprimido profundamente. Desde aquele dia de novembro de 1904, em que finalmente deixou a Suíça, 10 anos inteiros deveriam passar antes que seu nome viesse a ficar conhecido em todas as camadas do povo italiano, prêmio que cobiçava acima de tudo. Como simples soldado do 10º Regimento dos Bersaglieri, corporação de infantaria famosa por seu passo acelerado e pelas penas verdes, de galo, pendentes dos chapéus redondos e inclinados, a fama de Mussolini como campeão de salto jamais penetrará além dos muros de tijolos da caserna de página 49 Marco Verona. Como professor de segundo grau, mal pago, 50 liras por mês, em Tomezzo, cidade nas montanhas da região nordeste de Friuli, era notado como profissional que só conseguia evitar o caos na sala de aulas por meio de suborno. Sem forças para controlar os 40 garotos da classe, dava início às lições do dia distribuindo furtivamente, para a garotada, caramelos que trazia num saquinho de papel. Os únicos homens a seguir-lhe a carreira, à semelhança de falcões, eram na verdade os funcionários do Departamento de Polícia de Forli. Seu prontuário, aberto em 1904 antes, portanto, de regressar da Suíça, avolumava-se com o correr dos anos. Já fecundo colaborador de jornais socialistas como La Lima, Benito Mussolini foi classificado como violento e impulsivo, homem que atacava o catolicismo e as outras religiões, que ridicularizava a bandeira nacional, dizendo tratar-se de tropa que devia ser plantada num monte de estéreo, e que invectivava contra a pátria, taxando-a de fantasma à semelhança de Cristo, vingativa, cruel e tirânica. A tranquila cidade de Trento, na Áustria, para onde Mussolini se transferiu em 1909 como redator de L. Avenire, chegou uma ordem: é preciso vigiá-lo. A polícia de Trento não se descuidou. Em fins de setembro, quando Mussolini foi mandado para fora da fronteira por tentar incitar a violência contra as autoridades, a publicação de seu jornal já fora suspensa 11 vezes e ele próprio já havia sido preso 6 vezes. De volta a Forli, Mussolini uniu sua sorte à de seu pai Alessandro, que mantinha um bar na Via Mazzini. 4 anos antes, quando Rosa morrera de meningite aos 46 anos, ambos tinham ficado desolados. Quase paralítico, Alessandro vendeu a ferraria, juntou-se a outra mulher, Ana Guide, e abriu o bar. Auxiliava-os no estabelecimento a loura e bonita filha de Ana, Rachel, então com 19 anos de idade. Rachel, jovem dos campos, simples e tímida, que havia trabalhado como pastora de cabras e roceira, conhecia Benito Mussolini desde os 7 anos, sempre o temera e admirara. Certa vez, quando ele substituiu Rosa durante umas férias escolares, Rachel foi uma de suas alunas. Quando ele atravessava a praça principal de Forli, murmurando consigo mesmo e revirando os olhos, já era figura muito conhecida, a barba irregular e tão página 50 marco negra quanto a gravata comprida ou a capa que usava, os sapatos amarrados com cordões feitos de fibra de piaçaba. Ainda assim, tal como muita gente dos campos, Rachel considerava um deus em sua batalha para proteger os trabalhadores da lavoura contra os fazendeiros. Quando Mussolini, depois de flertar com a bonita empregadinha, lhe disse que se casaria com ela quando voltasse de Trento, Rachel apenas riu. Acontecia que os socialistas que se casassem numa igreja e batizassem os filhos eram, quase sempre, expulsos do partido. Foi numa tarde de outubro de 1909 que Mussolini a procurou. Entrou sem cerimônia na casa da irmã, nas proximidades de São Martinho. Deixou bem claras a Pina, a irmã, suas intenções: quero que Rachel seja a mãe de meus filhos, mas diga-lhe que se apresse porque não tenho tempo a perder. Forçada a quebrar o pequeno cofre para dele retirar suas economias e a embrulhar a roupa num chale, Rachel sequer teve tempo para pentear o cabelo. Mas não fez questão disso, estava francamente apaixonada e adorava as maneiras dominadoras de Mussolini, como numa noite quando dançava com outros rapazes num baile campestre e Benito, lívido, mantendo o silêncio glacial, a segurara firmemente pelos braços, deixando-os arroxeados, e a levara de carruagem para casa. Rachel apressou-se a descer a escada para ir a seu encontro. Caminhou a pé, sem se queixar, sem guarda-chuva embora chovesse, até Forli, a 2,5 km de distância. Somos um casal de pobres diabos. Até os cães latem para nós, foi seu único comentário alegre. Alessandro e Ana ficaram furiosos com aquela união sem as formalidades legais. Com estranha previsão, o pai preveniu o filho: deixe a moça em paz. Pense no que sua mãe passou por minha causa. Sua política trará sofrimentos a você e à mulher que participar de sua vida. Página 51 Marco a